Você quer orar? Que muitas vidas possam ser tocadas, transformadas e se achegarem ao teu reino mediante aquilo que vão ouvir. Amém. E ver. A gente está aqui para fazer uma entrevista com o senhor, né? Meu pastor Sérgio Caraza. Graça e a paz. O homem que eu aprendi a amar e respeitar muito. Tenho aprendido muito com ele. E Deus colocou no nosso coração de nós estarmos conversando com os pastores. É verdade. A princípio, os pastores da nossa igreja, conhecendo um pouco mais na intimidade, dando oportunidade para os pastores também estarem se apresentando, conhecer um pouco mais da história, da vida deles. Então, por isso o motivo da gente estar aqui, na casa do pastor Sérgio. A gente está fazendo essa gravação aqui, numa tarde linda, lá fora está caindo uma chuva. E a gente, para honra e glória do nosso Deus, a gente teve esse privilégio, essa oportunidade aqui na agenda corrida do pastor. Ele conseguiu encaixar um tempo aqui para nós. Pastor, fala um pouquinho para nós aí, como que foi sua conversão, pastor? Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu nasci em 1958, em Barra Mansa, interior do estado do Rio de Janeiro. E ali, meus pais, eles eram católicos, não praticantes, porém eram dizimistas fiéis. Então eu fui criado ali naquele princípio católico, até fiz primeira comunhão. E lá com os meus 8, 9 anos de idade, meu pai e minha mãe se envolveram com o espiritismo. E aí então eu comecei a frequentar com ele o espiritismo e fomos levados a esse contexto do espiritismo. Mas também não deixou de ser católico. Então ficou o que a gente chama de secretismo religioso. Entendi. Né? Católico, espírito católico. E eu estudei em colégio de padre. Né? Estudei em colégio de padre. E com o decorrer do tempo, né, assim foi passando, eu fui estudar no Rio de Janeiro, depois entrei para faculdade, meu pai veio para Brasília e viemos transferindo para cá. E começaram a desenvolver os trabalhos espirituais dentro da nossa casa, já que não encontraram nenhum lugar, que se adaptaram, andaram procurando e não se adaptaram. Mas, voltando um pouquinho, em Barra Mansa, na minha idade, logo em minha primeira comunhão, eu fui ser coroinha da igreja matriz, uma igreja grande. Eu fui coroinha durante uns 4 anos de minha vida. Fiquei coroinha, mas eu tenho uns 12, 13 anos de idade. Mas graças a Deus nunca houve nada demais. E justamente o que eu falei, era coroinha junto com o espiritismo, e assim foi. Sim. Uma coisa tudo misturada, tudo junto. Então, voltando para cá. E quando chegou aqui, então, eu fui fazer um trabalho de cambono. O que é cambono? É aquele que faz o atendimento ao espírito incorporado na pessoa. É aquele que dá a cachaça, aquele que abre champanhe. É o senhor que fazia isso? Aquele que acende o charuto. Né? Que coisa. É aquele que quando vai para a encruzilhada, que bota as coisas para acender. É tipo o boy, é o assessor? É o assessor. É o menino de recado. Meu Deus. E aí, então, nesse trabalho aí, ia para cachoeira, ia para cemitério, com os atendimentos que fazia, ia para cemitério, cachoeira, ia para encruzilhadas, fazia trabalho, fazia despacho. E sempre foi uma coisa voltada para o bem. Até que um dia aconteceu uma coisa que marcou aí o meu princípio da minha guinada para o lado de Cristo. Quando é criança, eu sempre lia a Bíblia, aquela Bíblia grande da Barça. Em casa tinha uma enciclopédia Barça. E vinha acompanhar na época uma Bíblia grande. Eu sempre lia aquela Bíblia ali, eu gostava das coisas de Deus. Meus pais também tinham um livro de Chico Xavier, o Evangelho segundo Allan Kardec. E eu lia muito. Eu lia os dois lados. Eu lia o lado da Bíblia e eu lia os livros espíritas. Sempre busquei muito de Deus. E aquilo, eu era um cara resolvido. Até aconteceu um dia um fato interessante. Minha mãe, ela estava lá incorporada, meu tio do Rio de Janeiro, que é deputado federal, estava fazendo uma visita aqui, casado, estava fazendo uma visita aqui a Brasília, e estava com a mulher atual dele. E essa mulher atual dele, ele conheceu no Rio de Janeiro, e meu tio separou da minha tia, já tinha passado uns 10 anos mais ou menos isso, ela estava lá com meu tio, e estava lá em casa. E a entidade recebeu, passou para outra, passou para uma pombageira, que
precisamos falar o que é. Uhum. E aí essa pombagira, conversando com ela, o atendimento falou, ah, você está me devendo. Eita. Ela falou, eu estou devendo o quê? Você falou, você não está se lembrando de mim, não? Eu sou a fulano de tal. Falou o nome lá da pombagira, que eu não me recordo. Ela falou, não. Ela falou, pois é, você está me devendo uma saia de 7 pontas. Falou, Sabe por quê? Sabe aquele trabalho que você fez para separar ele da mulher dele? Foi eu que fiz com você. Eita. Rapaz, aquilo ali me chocou. Porque para mim o espiritismo é uma coisa boa. Para mim o espiritismo é uma coisa que só fazia o bem. Você tinha quantos anos quando aconteceu isso? 18 anos de idade. 18, 20 anos de idade. E eu sempre busquei naquele secretismo religioso, inclusive, voltando mais um pouquinho de tempo. Eu morava em Barra Mansa, meu tio morava no Rio de Janeiro. E ele, depois que separou da minha tia, ele começou a ir a Aparecida do Norte com esta mulher, todo ano, na data da Aparecida, dia 12 de outubro. E passava em Barra Mansa, que era caminho, e me levava. Eu tenho fotos aí, eu viajando com ele para lá. Então, todo ano eu ia para a Aparecida do Norte, acendia a vela. Eu ia para aquela igreja lá, aquela igreja menorzinha, lá, e eu vi a construção da Basílica de Aparecida. Aquela grandona. Eu participei daquela, que eu não participei da obra, eu participei do crescimento. Só Todo acompanhou, ano né? eu acompanhei. E cada ano que eu ia lá, eu acendia a vela do meu tamanho, de promessa, pagando promessa. É Pagando mesmo? promessa, fazia romaria, tudo isso. Então você vê que como as coisas misturadas, como era tudo misturado. E aí quando aconteceu isso lá em casa, que teve essa conversa, aquilo foi como se fosse um balde de água fria na minha fé. Quer dizer, eu só acreditava que estava fazendo algo O bem, bom. o que bem, só era algo para o bom, bem. que é bem, entendeu? E aí aquilo criou um vazio muito grande no meu coração. E aí então aquilo ali, eu morava na 113 Norte com meu pai. E passou o tempo, aí passou aquilo ali, que eu falei com minha mãe minha mãe ficou muito triste também, porque nós amávamos meus primos, a minha tia, na época que separou, meu tio foi uma coisa muito forte na família, todo mundo ficou muito triste. E quanto mais com aquela pessoa que fez um trabalho espiritual. E a entidade que a minha mãe recebia é que fez o trabalho para separar o tio. Ou seja, foi uma dupla traição. Aí então foi assim, mas ela continuou recebendo porque é escravo. E a sua mãe e seu pai, eles já vinham de uma história de espiritismo ou foi um que levou o outro? Não, nenhum dos dois. Foi a amizade em Barra Mansa que os levou. Meu pai também foi coroinha em São João del Rei. Meu pai é São João del Rei. É muito católico também. Meu pai era muito católico. E minha mãe era também católica, não tanto quanto meu pai. Entendeu? E meu pai também foi coroinha em São João del Rei, na cidade das igrejas. Né? E aí aconteceu isso aí e tal. Depois eu casei. Aí estava tudo tranquilo, tudo bem. Cláudia, Tiago, Carolina. E a minha mãe continuava recebendo os espíritos, mas eu com aquele vazio dentro de mim, muito grande, muito forte. E eu comecei, nesse vazio, eu comecei depois a procurar em algumas outras religiões. Eu frequentei um pouco de Soxinoe, visitei templo budista, eu comecei a buscar outras alternativas espirituais, mas nunca consegui encontrar algo. E aquilo ali continuou, né? E os dois lados, eu ia muito aqui em Brasília, na Catedral de Brasília e na Consolata. Na Catedral aqui eu mandava rezar as missas para Aparecida e ia na Consolata com a missa com a Cláudia na Consolata. E minha mãe continuava com o trabalho de espiritismo e eu que fazia o trabalho de camponagem com ela. Bom, mas chegou o fato que aí foi um divisor realmente de águas. O Tiago já estava com 5, 6 anos de idade e o Tiago tinha uma doença que estava se agravando muito, que afetou a adenoide, as amígdalas, e estava perdendo a audição. Ele só tinha 30% de um ouvido e 50% da capacidade de audição de outro ouvido. E aí marcou a cirurgia, tudo isso, e nessa cirurgia, né, antes da cirurgia, minha sogra conhecia uma mulher de Deus e foi lá para orar. Falou, vamos lá, essa mulher dá paz, essas coisas assim, que eu não entendia nada, né? Ela ora. Ele falou que a mulher ora e dava paz. Eu não entendia nada. Para conseguir se comunicar com vocês, para vocês entenderem o que ia acontecer. Aí chegou lá, a gente levou um festa de água lá e tal, aí chegou lá e falou, olha, papai do céu é Deus, né, tá falando que vai ter cirurgia, mas não vai mexer no ouvido dele. Aí não ia botar o carretel, né? Ia botar carretel nos ouvidos.
2 carretéis, um em cada ouvido. Eu falei, não. Aí eu falei, tá brincando. Que negócio você vai botar? É a principal cirurgia que ele vai fazer do ouvido, que ele perdeu o audição, que não dormia direito, não crescia direito, não se alimentava devido a adenose e as amígdalas muito grandes. Eu falei, isso é normal. Agora o ouvido, como vai ser? Então o senhor queria que colocasse o carretel? Não, o médico queria. O médico queria. E quando ela foi orar, falou que não ia colocar. Contrariando o que o médico tinha falado. Isso, eu falei que Deus está falando que não ia colocar. Ou seja, profecia da parte de Deus. Mas eu não entendia, não conhecia. Aí foi. E no dia que o Zé Thiago foi operar, ele apareceu lá, não sei como, na mão dele, tinha 5, 6 anos de idade, um folhetinho do Salmo 91. Olha aí. Na mão dele. 91. Na mão dele. Aí foi 2 vezes, sei lá, pai, tem uma criança. Aí fomos. Acabou a cirurgia, o médico foi embora, aí no dia seguinte ele ligou e falou que realmente ele não sabe porquê, mas na hora lá ele resolveu não colocar o carretel. Então resolveu não colocar, eu falei, Cláudia, como que pode? Esse médico operar o Santiago de novo quer ganhar dinheiro. Só pode ser. Porque já tinha, o professor já tinha comprado o carretel. Entendi. E vai fazer outra cirurgia para botar o carretel depois. Mas ele tinha feito a cirurgia... Da adenoide e da amígdala. Mas do ouvido não fez. Ou seja, conforme a profeta tinha dito que não ia Cumpriu acontecer. direitinho. Aí passou aquilo ali, aí meu sogro, quando soube que o Thiago tinha operado, falou, não, já vai a São Paulo. Aí mandou a gente a São Paulo pro médico, aqueles médicos que usavam aquele negocinho aqui na cabeça. Sei. Aqui, o cara famosíssimo lá em São Paulo. O cara tinha consultório aqui em São Paulo e também tinha lá em Paris, na Champs-Élysées lá em Paris. O cara muito bom, o cara bam. Perfeito. E agora que foi avaliar o Sérgio Thiago, ele falou assim, em abril, e de minha boca, eu falei assim, quem operou esse menino? Aí falou, fulano de tal, doutor fulano de tal. Ele falou, quanto tempo faz? Falou, tem uns 20 dias. Falou, olha, eu nunca vi operação dessa, nem eu opero assim. Eu só sei que foi operado porque vocês me falaram, porque tem apenas um pequeno tracinho assim. Olha aí, rapaz. E outra coisa, o menino, pelos exames que vocês voltaram agora aqui, reavaliou a audição, não precisa voltar não. Ele disse, não precisa voltar, gastar dinheiro para voltar aqui não. Pode ficar continuando em Brasília. Esse menino vai ficar bom. Então não precisou da cirurgia para colocar o carretel, ainda teve um diagnóstico de outro médico em São Paulo, que não sabia de nada da história. Isso. E nessa noite, no hotel, a Cláudia teve um sonho. E ela acordou muito assim, porque ela teve um sonho como visse, que ela estivesse vendo um homem de branco. Só que ela não viu o rosto. Ela só via no pescoço para baixo um gradão muito grande. E dava para ela ali um versículo para ela, que eu não me recordo qual foi que falou com ela, mas que falava totalmente assim, que ele estava à frente, que ele estava cuidando e que ele ia resolver todas as coisas. Então foi uma experiência que nós tivemos, não sabíamos que era experiência com Deus, com Jesus, não sabíamos, não tínhamos conhecimento, mas já era Deus preparando. Aí voltamos para cá, procuramos essa mulher de Deus que orou, Sim. e falei, olha, aconteceu isso, ela falou, tá bom, então vocês vão agradecer a Deus, vocês vão lá. Quer dizer, ela já orientou vocês para agradecer a Deus na igreja. Aí eu falei, o quê? Qual é a igreja? Ela falou, não, tem a igreja do pastor Vilarindo, que fica ali na 603 Sul. Na Batista Central. Aí eu falei, o quê? Aquela igreja lá? Ela falou, por quê? Eu falei, eu morei em frente ali. O senhor morou em frente à igreja? Eu morei em frente, eu morei na 403, bloco Sul, bloco N. É o bloco que você é o último, o bloco, o primeiro bloco, depois dele 2. Das janelas da nossa casa, do apartamento, nós vimos a igreja, vimos tudo que acontecia lá. Em dia de Natal, dia de Ano Novo, enquanto eu e meu pai bebíamos, nós estávamos ouvindo lá os corinhos dos crentes e rindo dos crentes. Eu gozava dos crentes, eu gozava. É verdade. Meu pai descia com o Sérgio Thiago dia de domingo, meu pai fumava, e os crentes passavam ali e falavam, só deixa de fumar, Jesus liberta, ele falava palavrão, um monte de coisa. Olha aí, pastor. A gente morava em frente à igreja. E para onde Deus estava me mandando? Para lá. Para lá. Aquela igreja. Deus tem propósito. Eu caçoava dos crentes. O crente para mim era subgente, subraça. E é verdade, eu falo isso.
Deus sabe, Deus já falei, Deus testemunhou sobre isso. Para mim era, porque era o entendimento que a gente tinha naquela época. Poxa. Era o padrão que se tinha, do que padrão, era o conceito daquele padrão que se tinha. Como coisa errada. E hoje também é assim. Muitas pessoas têm conceito de nós como se nós fôssemos subgente, subraça. Nós não somos, nós somos o povo eleito do Senhor. Amém. É verdade. Muito E, bom. e naquele tempo ali, então, aconteceu isso e eu comecei. Aí eu falei, vamos à igreja. Falei, Cláudio, já que tem que ir, vamos lá. Eu falei, eu sou um cara aberto, eu procurava, mas tinha total, né, assim, algerias é por Já frente. tinha opinião formada sobre aquele povo. Tinha. Eu estudei com alguns crentes na faculdade, no UNB, eu chamava para culto, eu nunca ia, eu rejeitava, eu nunca tive contato com crente, eu não gostava de crente. Verdade. Impressionante, né, pastor? As pessoas vão, procuram tudo que o senhor falou que procuravam, mas para procurar a igreja evangélica existe uma barreira, Uma né? barreira tremenda. Eu tinha essa barreira comigo. E eu fui. Chega lá, a Cláudia gostou e tal. No outro dia ela foi, e no outro dia que ela foi, aceitou Jesus. Isso foi em 1990. 1990. A Não, segunda vez que ela foi na igreja. 89 para 90. 89. Finalzinho de 99. Sim. 1989, 90. Ela foi e aceitou Jesus. Aí quando ela voltou, eu falei, o que você fez? Ela falou, você tem Jesus. Eu falei, o quê? Não, senhora. Olha, você pode... Vamos conversar em casa. Cheguei em casa, mas você vai falar assim, olha, você pode ser o que você quiser, mas eu vou continuar indo lá, vou continuar defendendo minha gela. Eu tinha na minha mesa de cabeceira uma imagem desse tamanho da Aparecida, Sim. na minha mesa. Falei, a minha fé... O senhor era devoto dela, né? Que Devoto. tudo. E sempre tinha espírita Sim. e continuou tudo junto. Minha mãe recebia, eu que cuidava, saía, tudo junto. Mas só que eu falei, então tá. Aí ela falou, mas eu quero voltar para lá. Eu falei, não, você quer voltar? Eu respeito. Então eu vou com você, porque eu não confio em pastor. Pastor para mim é tudo ladrão e tudo safado. Olha aí. É o conceito que eu tinha e gostei. Garanto que vai assistir esse vídeo aí, tem esse conceito também. É verdade. Não é verdade? É verdade. Quanto mais hoje com esses testemunhos que nós temos. Naquela época, Exatamente. se eu já pensava assim e não tinha o que nós temos hoje, É verdade. mas é verdade. Hoje nós temos acesso a muito mais informação, né? Em tempo real, inclusive. Então, se você tem um escândalo, alguma coisa acontecendo em alguma região, rapidamente todo mundo fica sabendo daquilo e contamina, vários pagam pela imagem que um deixa. Né? Verdade. E aí nessa questão, então, ela começou. Aí a igreja falou, eu vou lá para acompanhar para... Ninguém vai botar a mão no teu bolso. Tem mais, assim, muito bonito. Eu não quero que o pastor te cante, não. Mas é verdade, é verdade. Olha aí, Deus já trabalhou Aí no seu coração. Aí eu comecei a ir assistir os cultos. E eu, como um cara que eu sempre gostei de estudar, tudo que ele falava no culto, eu chegava em casa, pegava a Bíblia católica e depois eu comprei uma Bíblia evangélica para estudar. Então, além de eu ler, eu estudava os textos também. Então, antes do senhor se converter, o senhor já estava ali fazendo como os crentes de Bereia, já consultando para ver se o pastor não estava falando bobagem. Bobagem, justamente. E ali, naquela igreja, tinha um princípio, que é um princípio que me tocou muito, e que nossa igreja hoje tem o mesmo princípio, que eu aprendi, que eu sou discípulo do pastor Velarindo. 2. Né? Que não se tira dinheiro, coleta nos cultos. Nós temos hoje os dias de oferta, que é o dia que a gente faz uma oferta missionária, que é dia da ceia, mas fora isso, na nossa igreja não se fala em dinheiro, não se tira coleta. É verdade. E lá também é assim. Era assim, não sei se continua, né? Mas creio que ele colocou, Deus colocou ele, e esse princípio Deus falou no meu coração também, quando designou a igreja, pode manter, que é um princípio que eu sou o provedor, eu sou o Deus da ouro e da prata. Amém. Não precisa fazer negócio nem comércio com ninguém. Amém. Quem quer vai lá, dá o negócio ao filácio, deposita no banco, faz suas ofertas. A única oferta que nós tiramos, a oferta missionária, onde é bíblico também. Sim. As pessoas levavam os pés dos apóstolos para poder sustentar na obra. Então, a única coisa que nós fazemos. Então, isso me tocou muito, porque eu falei, não está pedindo dinheiro. Aqui é diferente. Aquelas duas barreiras que o senhor levantou ali já não tinha mais. Uma. O dinheiro... do pastor meio ladrão, meio safado, ainda muito não, que eu não conhecia. Estava me conhecendo ali. Mas essa barreira do dinheiro quebrou. Como eu costumo dizer, a última coisa que se converte é o bolso. Olha aí. Mas é verdade. Então estava faltando muito pouco. Estava faltando muito pouco. Aí então eu comecei a estudar a palavra.
E aquilo começou a mudar a minha vida. Aquilo começou a mudar por dentro. Eu não dava o braço a torcer. Eu comecei, depois de passar um tempo, a lutar comigo mesmo. Falando, olha, eu preciso deixar tudo que eu estou fazendo tudo de lado. E foi quanto tempo da conversão da pastora Cláudia até começar essa dúvida já arder no coração? 8, 9 meses. Tudo isso. Tudo isso. Coração duro, então. Duro, coração duro. Preso a padrões religiosos, a paradigmas religiosos, a mentiras, a padrões de conceitos e preconceitos que, graças a Deus, Deus tirou da minha vida. Que eu espero que Deus tire da tua vida também, você que está assistindo aí hoje. Amém. Por quê? Porque aí eu comecei a ver, aí aquele vazio que eu tinha, que eu procurei nas religiões que eu te falei, aquilo começou a ser preenchido. Sabe, eu comecei a ter umas experiências com Deus, eu lendo a Bíblia, parece que a Bíblia se revelava para mim, parece que aquilo se abria para mim. É algo que eu não consigo explicar, mas é como se eu estivesse lendo, entendendo o que está se passando. E hoje eu sei que é o Espírito Santo de Deus conhece isso na nossa vida. Eu já estava sendo preenchido pelo poder do Espírito Santo, porque eu já estava convertido, né? Eu não sabia. Eu já estava convertido, porque meu coração já estava aberto. Faltava a atitude de levantar a mão. E demorou. E os meninos estavam indo junto com vocês para a igreja? Frequentava a escola bíblica dominical de manhã. Aliás, de manhã e de noite ia também para a igreja. A gente sempre foi domingueiro. De uma igreja, de manhã, escola bíblica dominical e culto, e à noite, culto. Era só os domingos? É só os domingos, que a gente ia no início. Ou seja, já é um reflexo do padrão da religião católica. Isso, mas era o dia que eu aprendi que era o dia do Senhor. Sim. Mesmo sendo que eu já tinha esse princípio. Que aí então eu comecei ali e tal, e eu, um dia, né, na realidade, no dia 30 de novembro de 1990, eu levantei a mão. 30 de novembro? 30 de 1990. Eu levantei a mão e fui à frente, aceitei Jesus. E a Cláudia comemorando lá no banco? Não, eu fui, eu sempre sentei na ponta, ela sentando. Sempre gostei de sentar na ponta. Imagino que quando eu comecei a frequentar a igreja, você ter lugar de alguém, que crente é assim, marca o lugar da igreja. E como eu chegava cedo, entendeu? Acho que eu peguei lugar de alguém. Eu acho que algumas pessoas falaram, esse cara tá pegando no meu lugar, tá vendo que eu estou aqui? Já era. Já era. Aí quem chega primeiro. Como eu sento na ponta, eu levantei e fui. Ela nem deu tempo de pedir licença de igreja, nada, nem para ela. Eu peguei e fui. Cheguei lá, aceitei Jesus. E quando eu voltei... O pastor Vilarindo? Era ele que estava? estava. Ele que estava ministrando uma noite lá, daquele feijãozinho com arroz dele, que convertia multidões. Glória a Jesus. Eu falava, pastor, quando só prega arroz e feijão, se converte em 20. Quando só bota um bifezinho, vem 50. Quando só faz um banquete, vem 200. Mas é verdade, né? Aquele homem de Deus, ele tinha um som muito grande de evangelista. Um grande evangelista. É verdade. Pastor e evangelista. Ele tinha um chamado muito grande para ganhar as multidões. É verdade. E a Assunção esteja sobre nós, no nome de Jesus. Eu recebo. Eu também. E então ali, assim que eu voltei para o banco, eu falei para ela, vai falar nada não? ela falou, glória a Deus. Eu falei, tem mais, hein? Domingo que vem, a gente vai vir para a escola bíblica dominical para ir para a casa de batismo. Eu já sabia tudo como que era, já estava frequentando muito tempo, então aí foi aí que começou Deus. Então, eu estava fazendo hoje umas anotações e vi, né, que eu seria Jesus em 1990, em 92 eu fui consagrado diácono, em 2002 fui consagrado pastor, em 2012 Deus deu o ministério da cristã. 10 anos. 10. Parece que é um tempo que Deus tem, uns 5, 10 anos da minha vida. Agora nós já estamos ali. Estamos aí no meio de um novo, já estamos no meio de um novo ciclo. Vamos ficar de olho, então, daqui a 3 anos. Qual é a novidade 2022. que Deus tem? Então, assim se deu a minha conversão. Glória a Deus. Assim se deu a minha conversão. Glória a Deus. Amém. Amém. O senhor falou aí, já é o nosso próximo aqui, que eu acho que é o grande interesse de todo mundo, né? A questão pastoral é um chamado, é um dom. Deus te acordou de madrugada e falou assim, ó, agora você vai pastorear o meu povo. Como é que foi, pastor, esse chamado Olha, pastoral? eu acho que Deus vai nos preparando para o chamado.
Né? Assim que eu falei que eu aceitei Jesus e tal, essa mulher de oração que orou por nós, que orava por nós, chegou e falou para mim, olha, Deus tem uma obra na tua vida, você vai ser obreiro de Deus. Mas, para mim, obreiro é trabalhar na obra. E eu comecei a trabalhar na obra. Foi a mesma que tinha orado? Foi a mesma. Do carretel do Sérgio Thiago. E ela falou, olha, você vai ser obreiro. Eu falei, obreiro para mim lá, limpar a igreja, abrir a igreja, fechar a igreja, limpar banheiro, né? Esse parte de introdução. Aí nós começamos a trabalhar com cultos dos lares, depois no Ministério de Família, depois cheguei a casa, fui trabalhar no coral, Ministério de Mulheres, eu comecei a trabalhar com, falei, família, depois fomos trabalhar com intercessão. Teve uma época na igreja lá que tivemos 5 ministérios conosco. Ou seja, Deus já te preparando. E eu não sabia, eu querendo fazer algo de Deus sempre assim, Deus falou, meu irmão, faça bem feito, independente daquilo que o homem possa pensar. Eu faço é para Deus. Amém. E eu fazia para Deus sem nenhuma inspiração maior. É claro que no desejo de coração de quem sempre fazer mais para Deus, fazer o melhor para Deus. E para mim o chamado pastoral tem que ser um chamado realmente, não alguém que se lance. É que eu aprendi com o nosso amado pastor, né? Uns se chamam, outros são chamados. E eu creio que aqueles que são chamados, realmente Deus fala no tempo certo. E aconteceu isso comigo. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de estudar, que eu buscava na minha profissão secular, né? Atividades de pesquisa. Eu sempre trabalhei nessa área de buscar soluções para problemas de tecnologia de computação. E em 86 eu fui chamado para fazer um mestrado em banco de dados, na época lá pelo ITA, lá em São Paulo. Só que meu órgão não deixou, porque questão de que um civil ia ter um curso maior do que um cara que não era civil, coisa assim na época. Né? Coisas não poderia ser mais que o chefe. Entendi. E aí acabou que passou e tal, guardamos tudo. E depois comecei a trabalhar com inteligência artificial e tal, e vi a oportunidade de fazer o mestrado em inteligência artificial no Instituto Militar de Engenharia no ano de 1998. Já tinha 40 anos de idade. 98. 40 anos de idade. E acabei indo fazer esse mestrado, a família ficou aqui em Brasília, orientado pelo próprio pastor Vilarindo, que eu ia lá, ficava 15 dias, voltava, e assim a gente ia fazendo. O segundo ano do mestrado eu ia ficar em Brasília, já tinha acertado com o meu orientador, a gente ia fazer o trabalho da defesa aqui. Então dava para compor. Tinha aquelas semanas sabáticas, então eu podia passar 10 dias aqui, podia voltar. Então ficou muito bom. E eu comecei a fazer esse curso. E nesse mestrado, ficou muito puxado. O IME é de lascar. Nós tínhamos 40 alunos, entre militares, civis, militares estrangeiros, brasileiros, garotada nova, eu já tinha 40 anos de idade. Mas sempre dei aula na faculdade, fui diretor de faculdade, da FESUBRA, da Unip, trabalhei na Católica um tempo atrás, né, também coordenando cursos. Então, sempre trabalhei com a área acadêmica. Excelente. Sempre gostei da área acadêmica. Então, fui, e nesse curso eu estava lá, mas sabe aquele negócio que você não vai conseguir? Você não vai conseguir. E aquele negócio passou 2, 3 meses ali na primeira fase, eu estava quase no final da primeira fase, entrando para a segunda, eu tinha as provas. E bateu em mim que negócio que eu não ia conseguir, que eu ia ser reprovado, ia ter que voltar, ia ser envergonhado das pessoas. Isso é o que eu achava. Não que as pessoas pensavam de mim, não, é o que eu pensava de mim. E aí, então, naquele meu conflito ali, eu falei assim, eu vou voltar. E no mesmo período, alguns colegas meus tentaram suicídio. Os que estavam estudando com o senhor lá? Porque então, inclusive, eu evitei que eu pulasse pela janela do 8º andar. Que é isso? Cheguei, ele estava tocado. Aí, quando vi, ele já deu um soco na janela. Eu falei, eu vou pular daqui agora. Ele quebrou a janela e estava se jogando. Aí eu peguei ele, puxei ele. Entendeu? Recolhi a muito lugar. Foi assim. Então, daqueles 40 que começaram, só terminaram 18. Menos da metade. Foi puxado. E nessa primeira fase eu falei, eu não vou conseguir, eu vou reprovar, vou ter que voltar para o meu órgão que me ajudou, que eu estou aqui, que investiu em mim, vou passar uma vergonha, fora tudo. E comecei a chorar, comecei a
falar com Deus. Aí, no meio das minhas orações, daquele momento ali com Deus, eu ouço Deus falar comigo claramente assim, claramente comigo. Não é isso que você pediu, é isso que você queria, mas como se você estivesse falando com você aqui agora. Aí Deus falando. Aí eu passei assim, o que vai nessa? Aí eu, é isso que você pediu? Eu falei, Ele falou, esse é o seu, eu estou te dando. Agora eu quero o meu. Eu quero o meu. Esse é o seu, mas eu quero o meu. Eu estou te dando esse canudo, mas eu quero o canudo para mim. Outro canudo para mim. Quer dizer, ali Deus já estava sinalizando a teologia. Ele confirmou. Aí, claramente ele confirmou o chamado. E ele falou que o canudo era uma tocha na minha mão. Entendi. Entendeu? Que o canudo, mas o meu canudo era uma tocha. A gente sabe o que é. Exato. Foi ali. Então ali, eu guardei isso no meu coração, falei para ninguém. Aí cheguei aqui em Brasília naquelas semanas que eu tinha, entre um curso e outro no Rio, eu fiz faculdade teológica, comecei a estudar e tal. Eu me formei lá no IME, no ano seguinte, em 99, como primeiro aluno da turma. Parabéns. É Deus, porque eu falei, eu não tinha condições, eu não me achava coisa. Foi Deus, como é que falou? Deus deu, quando Deus dá completo. É verdade. Né? Deus nos capacita, Ele nos capacita. É verdade. Né? E foi ali, por glória do Senhor, ali, quando cheguei, fiz o curso de teologia, me formei, o pastor Virgínio até foi na minha colação de grau também, tudo. Daí acabou ali o meu mestrado, eu fui chamado para o doutorado. Ia fazer doutorado ou em Toronto, no Canadá, ou lá em Oxford, na Inglaterra. Mas isso conflitaria com a teologia? Não, eu já estava terminando a teologia, mas o prazo, Deus não colocou prazo para a teologia. Entendi. Aí eu fui conversar com o nosso pastor, aí eu orei, falou lá, o pastor está fazendo isso e tal, que veio orar com ele, ele falou, bom, você não vai. Aí, como assim, pastor? Eu tenho outros propósitos para você aqui. Aí eu falei, pastor... Aí a Cláudia, glória a Deus, pastor, eu não quero ir mesmo não, que os meninos não vão voltar. E já estavam na fase já da adolescência para entrar em segundo grau, para entrar em faculdade, high school, depois de faculdade, provavelmente até que eu não pudesse ir, mas Tiago com certeza estaria na faculdade. Aí, porque ficaria lá 2 anos e faria 2 anos aqui, mas aí ele falou, não, você não vai e tal. E a Cláudia, pastor, você acha que é ir e tal? Eu falei, não, pastor, então eu vou orar também. Tal. E acabou que no processo, nem mandei processo seletivo. Porque quando eu cheguei em casa, Deus confirmou que estava me chamando. E eu me deixei na mão de Deus, eu não fiz pressão nenhuma. Eu não falei com o pastor, era ele que me convidou depois. Quando acabou, eu falei, vai ter. Ele me chamou para o ministério no ano de 2000. Aí comecei a fazer e fui consagrado em 2002. Que bênção. Então foram 2 anos que eu não tinha nenhum assim... De mim mesmo, Deus sabe meu coração. Mas esperei com paciência, esperei na obediência, né? Abri mão do doutorado, falei, mas para mim não levaria muita coisa. Pode ser que levasse, mas já tinha meu trabalho na secular, desenvolvia meus trabalhos de pesquisa, continuei meu trabalho de pesquisa, mesmo sendo chefe da área lá. Depois criou um laboratório de pesquisas avançadas no meu trabalho para aplicação daquilo que eu fui fazer o curso. Graças a Deus, desenvolveu uma ferramenta muito boa e tal. Então, Deus honrou em todos os aspectos. Amém. E assim foi. Então, assim foi meu chamado. E o senhor também entregou ali o seu Isaac. Foi. Querendo ou não, só abriu mão de um sonho, né? Foi. Mas quando Deus que coloca, mas não seria um sonho eu colocar o doutorado. O sonho era o mestrado, realmente. O doutorado vinha para complementar algo. Mas também tinha um desejo no homem. Claro, mas não é aquilo que vai morrer porque eu não fizer. Entendeu? Estou colocando? Entendi. Eu entreguei o meu Isaac, foi minha própria vida a Deus nesse ponto. Amém. Entendeu? Eu falei assim, a minha vida é sua, só fala comigo o que você quiser. Amém. Estou aqui para obedecer. Se é para me ir, eu vou. Se é para me ficar, eu fico. O que eu quero continuar é na tua presença e obedecendo a tua voz. Que bênção, pastor. Então, na verdade, já foi uma conversão indo para ser pastor. Não vou dizer assim, porque demorou. Porque a conversão foi em 90, né? O curso foi em 98.
Sim. Minha consagração em 2002. 2002. Esse caminho todinho aí de estudo, de aprendizado, já dando essa experiência em aí todas as bases da aula na igreja. faculdade, aí depois fui dar aula na faculdade teológica, foi um monte de coisa, Deus foi abrindo as portas, fui trabalhando. Isso foi corroborando a nossa preparação, que nós temos que crescer na graça e crescer no conhecimento. É verdade. Né? Essa é a palavra de Deus falando, senão a gente fica desequilibrado. É verdade. Nós temos que crescer tanto na graça, no Espírito Santo, no crescimento ali da intimidade com Deus, na oração com Deus, e também no conhecimento da palavra, no conhecimento daquilo que é bíblico, para não poder ter heresia no nosso meio, Exato. que a nossa doutrina é uma doutrina bíblica. Eu sempre, você está comigo, sabe disso, nós pregamos aquilo que a palavra diz que tem que ser. Isso dá segurança para quem está ali ouvindo, né? É verdade. Isso para as pessoas que estão ali ajudando nas lideranças dos mais variados ministérios, sabem que podem confiar porque tem uma estrutura por trás, né, de qualidade, que se preocupa com todo esse conhecimento, que se preocupa em estar se atualizando e estar formando esses líderes no mesmo caminho, para que sejam multiplicadores. Deus é tão bom, que colocou na Batista Cristã, né, uma equipe preparadíssima da educação. É verdade. É verdade? É verdade. A Escola Bíblica Dominical Infantil é a melhor escola bíblica dominical infantil de Brasília. Pode ir lá, você vai conhecer, você vai ver. E não é porque é o pastor que está falando, não, é verdade. Mas é verdade. Já ouvimos isso de várias pessoas. As crianças lá, elas têm um currículo bíblico e, além disso, elas têm as práticas bíblicas. Elas são ensinadas a pregar, a ministrar, a orar, elas têm o culto todo domingo, elas ministram, elas louvam. Nós estamos formando já equipes de crianças que estão tocando instrumentos, eles já estão formando uma própria equipe de louvor, já tem jovens, crianças, adolescentes, pequenos, que já estão pregando, ministrando. O que é isso? A Escola Bíblica Dominical para a gente não é colônia de férias. Não é, não. É formação, tanto no conhecimento como na preparação para a graça. Amém. Então, se conjuga. Eu não preciso dar nomes, né, mas você sabe muito bem da equipe que Deus colocou ali, tanto professores, liderança, e também a Escola Bíblica Dominical normal, professores altamente capacitados ali, dando vários temas ali. É uma coisa muito boa. Então, se você está vendo esse vídeo, aproveito para te convidar a nos conhecer. Né? Com certeza, o acolhimento que você vai ter lá, você não vai encontrar em outro lugar, porque a igreja tem a marca do amor de Cristo. E é um dos testemunhos que a gente mais ouve das pessoas que depois ficam conosco e falam, pastor, nunca fui tão bem acolhido numa igreja. E pessoas que já têm 15, 20 anos de evangelho. É isso mesmo. A gente acolhe, a gente cuida, porque para nós o cristianismo é amar, é abraçar, é ajudar na caminhada. Não é um número, não é um valor de palpável, não. É o valor da alma, o valor do espírito. É isso mesmo. Porque se fosse hoje, Jesus voltaria para salvar um. Então nós temos que ter esse mesmo valor do Senhor. A nossa grande busca, nosso grande interesse, nossa grande vontade e o nosso grande objetivo, inclusive é a nossa missão, ide e pregar o Evangelho, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão. A nossa visão é ser uma igreja com a marca da mão de Cristo. A marca, tem que estar entranhada em nós a marca. As pessoas têm que ver em nós a marca desse amor. É verdade. E para isso nós defendemos valores cristãos, defendemos valores bíblicos e trabalhamos segundo a orientação de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse é meu pastor. Pastorzão, e aí tem uma outra questão aqui, com relação a conciliar a vida profissional, o senhor já deu aí um overview sobre isso, com o ministério pastoral, porque aí envolve tempo, esse tempo ele acaba sendo dividido entre o ministério e a família, não é verdade? E a questão financeira, porque a gente sabe muito bem que o pastor, muitas vezes ele paga para trabalhar.
Então, como que é equilibrar isso, essa questão? Trabalho, igreja, tempo, dinheiro? Sinceridade, cara, para mim, sempre aconteceu de boa. Você me conhece, cara. Eu não tenho tempo. Meu tempo é dos outros, né? Quando eu estou aposentado, mas eu não estou aposentado. Eu tinha um trabalho secular, onde na igreja anterior eu dividi o tempo de melhor forma. Porque eu fazia as atividades mais à noite, fim de semana, e uma coisa que sempre vi foi minha família. Os meus ministérios, a Cláudia sempre estava comigo, e os meus filhos também. Então é uma coisa que eu nunca deixei de deixar de trabalhar é a família. Porque se eu perder a família, eu perco o maior tesouro que eu tenho. E o que adianta ganhar o mundo se perder a própria alma? Eu tenho de Deus o meu desígnio, o meu maior patrimônio, depois da salvação, é a minha família. Nada maior, nada vale mais do que a salvação. Outro ponto é a minha família. Então, se eu tiver que abrir mão, eu abro mão pela minha família. Mas graças a Deus, Deus sempre me ajudou a conciliar. E nessa conciliação fui trabalhando, fui conciliando. Depois, na própria meu trabalho secular, depois eu consegui, ali por Deus que fez, com que condições que eu tivesse ali um local onde eu pudesse exercer paralelo. Mesmo estando trabalhando, fazendo algumas coisas que eu pudesse fazer sem atrapalhar o trabalho, meus próprios meios, estudando um pouquinho da palavra, compartilhando. E até que chegou o dia que eu aposentei. Né? 2 anos aposentei, 2 anos atrás. E quando eu aposentei, eu pude me dedicar totalmente à obra de Deus. Então, hoje eu sou pastor de tempo integral. Né? Isso é uma bênção. De manhã, tarde e noite. Mas o que me ajudou e que me ajuda muito é que eu tenho minha provisão já pelo Senhor. Eu tenho um recurso, né? Então, eu não vivo pela obra. Eu vivo para a obra. É diferente. E quando nós temos o coração nesse sentido, Deus abençoa muito mais. Tem pastores que dependem da obra totalmente. Amém. Né? Que continue, que Deus abençoe. Mas Deus, no meu caso, Deus trabalhou diferente. Também como foi com o meu pastor que me discipulou. Ele também tinha uma provisão. Ele também era um servidor, ele era militar da Reserva da Marinha. Sim. Né? E ele falou, Deus sempre me proveu das minhas necessidades. Não é a igreja que proveu. A igreja não tem que ser a sua sobrevivência. A igreja tem que ser a sua forma de viver para Cristo. A remuneração, a prebenda faz parte do trabalho. Mas não é por isso que as pessoas têm que exercer o pastoreio. Amém. O pastoreio é um chamado, Amém. não é um trabalho. No momento que eu passo a entender que o meu pastoreio vira trabalho, é peso, é fardo. E eu tenho independência das pessoas. Eu não falo para ter pessoas para agradar, para dar um dízimo, não. Eu falo aquilo que a palavra diz que é. Agrade a quem quiser ou não, eu tenho que agradar a Deus. Então eu não tenho que ter vínculos financeiros. Sim. Eu tenho que ter vínculos espirituais. Aí sim, o nosso crescimento se dá na medida do nosso envolvimento espiritual. Os recursos faz parte, é bíblico, tem que suprir a igreja, suprir os obreiros, mas eu não vivo pelo dinheiro. O dinheiro não é meu dono, eu sou o dono do dinheiro. Eu tenho que governar o dinheiro, não ele me governar. Então, nesse ponto, nós temos sido muito abençoados pelo Senhor também. Nunca nos faltou nada e jamais faltará. Temos dificuldade? Claro que nós temos, mas Deus sempre nos dá um escape. Né? Glória a Deus. Pastorzão, foi um tempo aqui maravilhoso com o senhor, né? Eu aprendi muito aqui da sua história. Eu queria te dar a oportunidade aí e também para nos abençoar com uma mensagem, né? O senhor fica à vontade de fazer esse fechamento com a palavra de um pastor, né? Para a gente ter essa bênção. E desde já, né? Obrigado pelo tempo aqui com a sua família, na sua casa. O senhor dedicou aqui para estar dando essa oportunidade para nós nesse trabalho que está começando no Ministério de Homens, né? Da sua igreja, da igreja que o senhor é pastor. Então, está com o senhor a palavra. Amém. Tem um versículo em Salmos 37, versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Esse é o meu versículo desde a minha conversão. Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor.
Confia nele. E o mais, tudo ele fará. Tudo, é tudo, é tudo, é tudo. Relacionamento, provisão, saúde, dinheiro, tudo, 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 tudo. Entrega ao Senhor. Se você está me ouvindo aqui agora, eu quero dizer a você isso. Deus tem um chamado para cada um de nós. Nós temos que entender e obedecer. E se você falar, como que é isso? Eu vou te dizer o seguinte, ore. Mas como que se faz isso? Eu nunca orei. Orar é conversar com o Senhor. É você parar, separar um pouquinho, vai para um lugar quieto, e ele começa a conversar com Deus. E com certeza ele vai falar ao teu coração, vai trazer a você a vontade dele. E a vontade de Deus, ela é perfeita. A vontade de Deus, ela é completa na nossa vida. E a maior vontade de Deus para a sua vida é que você se torne filho de Deus, uma filha de Deus, entregando a sua vida a Jesus. E eu te convido agora a fazer essa entrega, daí onde você está. Sabe? Ouça essa palavra e fala, Senhor, eu quero ter minhas experiências como esse pastor teve. Eu quero ter a minha própria vida restaurada como esse pastor teve. E eu te digo, não há nada melhor do que ter o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida. Porque nós temos um Pai que é Deus Pai. E nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que nos orienta, que nos capacita. Ainda que erremos, Ele nos orienta a arrepender. Ele nos orienta a ser restaurado. Eu quero dizer que Jesus te ama, mais uma vez, e dizer a você, seja tu bem-vindo à família de Deus. Um abração. Em nome de Jesus, eu quero te ver breve. Amém? Amém. Pastor, obrigado, Amém. Viu? Vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar um café agora. Amém.